Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está começando mais um Pod Talks. Ele tem mexido com a cabeça de muita gente. Mulheres e homens formam fila de espera atrás de uma oportunidade de se entregar de corpo e alma aos seus dotes. Melhor dizendo, cabelo e alma. Eu converso hoje com um especialista em cabelos crespos e cacheados e transição capilar, Juninho Lois. Vem pra cá! Boa, Juninho, maravilha estar com você aqui no programa, obrigado mesmo, tá? Você que tá na correria do dia a dia, mas arrumou um tempinho para vir aqui bater esse papo com a gente, cara. É necessário, né? Obrigado pelo convite, é um prazer inenarrável estar aqui e poder falar um pouquinho sobre nós, né? Maravilha, e a missão, que é importante, Juninho, para contextualizar o pessoal que está assistindo a gente, conta um pouquinho da tua infância, né? Você nasceu aqui em São Paulo mesmo. Sim, nascido em São Paulo, criado, né? Eu nasci num dos bairros mais violentos dos anos 90, que é Vila Clara, Jardim Miriam. E eu acho que uma das maiores estratégias que a maternidade e a paternidade dos meus pais fizeram para salvar, né, os 5 filhos foi vender uma brasilinha que minha mãe tinha e levar a gente para um bairro que estava se iniciando, né? Nesse contexto a gente vai falar que São Paulo tem, né, seus bairros violentos, enfim, todas as suas formações. Mas para esse lugar que a gente foi, que era o Jardim Varginha, extremo sul, um lugar ainda muito meio que interior, né? Poucas casas, poucos bairros. Hoje ele já é gigante, mas na época não. E isso fez com que a gente começasse a vida com alguns valores preservados, né? Saindo daquele lugar de violência que a gente já tinha capacidade de ver. Eu sou o caçula de 5 irmãos. Seu caçula. E na época, quando a gente saiu de lá, em Irmãos 90... e irmãs? Eu tenho uma irmã mais velha. Sim. E 4 irmãos. E 4 homens. Em 90 eu Sorte tinha 7 dela. anos. Então eu consegui, com 7 anos, né, sair desse lugar e ter uma outra perspectiva de vida. Assim, né? Isso abriu a nossa caixa de possibilidades para a criação, porque meus pais praticamente passavam o dia fora de casa, tentando buscar o sustento. Foi uma infância muito difícil. Sim. Por ter 5 irmãos, né? Tudo escadinha. Minha irmã optou por uma estratégia familiar, cuidar dos irmãos, e os meus pais ir para a luta diária, né? Então foi uma infância bem difícil, mas ao mesmo tempo muito amorosa, assim, sabe? Porque eu sou caçula, né? Então vivi cercado da proteção dos irmãos, né? A gente brincava com o que tinha, comia o que tinha. Logo no Jardim Varginha eu já comecei a ter muito mais oportunidade de brincar na rua, então futebol foi uma válvula, né? Sim. 5 anos depois eu começo a dar os primeiros passos na música, então eu vivi muito leve, assim, foi uma infância muito dura, muito severa, sobre inclusive algumas questões sociais. Sem dúvida. Mas obviamente que com essa família densa também regada de muito amor, assim. Muito suporte. Com muito suporte. A gente entrevistou aqui há alguns meses atrás o Ian Nundiara, não sei se você conhece Ian. Então, Ian, beijo. E o Ian, ele contou aqui pra gente, né, o momento que foi o estalo na vida dele, foi um choque de realidade. O Ian estava no Sinal, lá no Rio, na Zona Sul, vendendo água, bala, né, no Farol. Falei Sinal, me entreguei, né? Carioca. Vendendo no Farol. E ele viu, saindo de uma boate ali, na hora do encerramento da matinê, meninos e meninas com a idade dele, né? E ele falou assim, cara, eu tô aqui trabalhando e aquelas crianças ali estão se divertindo, né? Então deu um primeiro choque de realidade nele. E vou falar, sou diferente, né? O que eu preciso fazer para que eu possa ter essa vida que aquelas crianças ali tinham? E a partir daí a história maravilhosa do Ian, né, que ele foi buscar. Você teve esse momento, esse choque na sua vida? Você se percebeu diferente? Eu acredito que eu tive vários momentos, assim, mas eu acho que a música me deu muitos acessos, né? Sim. Eu com 14 anos eu comecei a tocar, então comecei a ver o mundo. Como meus irmãos eram mais velhos,
eu começava a ver o mundo com uma outra perspectiva. Os meus pais, a única cobrança deles exata, né, era que nós estudássemos. Né? Então, essa única cobrança, a gente não precisava trabalhar, embora a gente teve que buscar para facilitar o nosso. Então, eu lembro de situações da gente trabalhando na feira, né, auxiliando as senhoras com os carrinhos, para ajudar nos recursos de casa, porque é umbilical, né? O corre, né? O fortalecimento familiar é umbilical para as famílias periféricas. Então, eu me vi nesses corres e sabendo que eu tinha possibilidades, mas eu acho que a paternidade aos 17 anos muda a minha vida. Né? Ela muda a minha vida porque ela me traz... Ela é muito precoce e mesmo com toda aquela questão, né, de gerar um filho, foi uma avalanche, né, em cima de mim. Sim. Eu acho que nesse momento eu acordo assim, porque eu tive, dentro dos 11, né, até os 17, eu tive uma infância muito livre. Então eu pude estudar, me dedicar à música, jogar futebol, e eu fiz tudo isso. Então, mesmo sendo uma infância dura assim, gradativamente a gente foi vivendo em vários acessos e melhorando socialmente. Mas a paternidade, ela vem como uma avalanche gigantesca, tanto que eu me lembro que meu pai muito tocado, porque já era uma vida muito difícil, perdeu os pais cedo. Quando ele descobre, ele estava embriagado, e aí ele fica maluco, transtornado. Ele fala, putz, vai repetir tudo que eu fiz, né? O que vai ser da sua vida? Viu como se fosse uma repetição, aí, ciclo, né? Ele, puto, eu saio de casa, vou pra casa da mãe, né, do meu filho, e fico lá, e a família lá não sabia se chorava, se sorria. Ela também era muito jovem, né, tinha 18 anos. Mas esse turbilhão me faz olhar para a vida de uma outra perspectiva, né? E não só de gerar o cuidado e o sustento, mas de quem serei eu a partir de agora. E aí eu tenho uma oportunidade, que foi uma conquista, inclusive, da mãe do meu filho, na época, ela trabalhando, prestando serviço para o Banco do Brasil, ela conseguiu um acesso para eu fazer um teste. E aí entrei nessa empresa, e lá eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente, né? Dos 17 para os 18 anos, falei, putz, tem um mundo gigantesco além daquele mundo que eu conheço, né? Que era música, que era entretenimento, que era o acesso, porque eu também... A infância do menino preto, ela é difícil, né? Porque eu demorei muito tempo para me reconhecer bonito, né? Para me sentir pertencente de algum lugar. E aí, o pagode, ele foi o que me trouxe essa conquista. A gente está falando isso mais ou menos dos anos 2000? Isso do ano 2000. Anos 2000. Né? Passagem de 99 para 2000. Sim. Em 2001 eu descubro a paternidade e aí começam esses acessos. Vou para o Banco do Brasil e lá no Banco do Brasil eu começo a ver, né, aprender a falar melhor, me relacionar com pessoas de outras classes sociais. E só Você que era no banco, o único preto? Não, a equipe era muito grande. Tá. Mas se a gente falar de contato que eu tinha, né, de relacionamento diário com 400 pessoas, eu me recordo de ter 6 negros. 6. Homens e umas 6 mulheres. Sim. Era bem pequeno, eu acho que... Incomparável, a realidade. Se a gente for pensar na realidade ainda, das empresas, é isso. Por mais que haja um esforço hoje, ainda é a realidade. Ainda somos minoria nos lugares de poder e decisão, né? Sim. E aí lá no banco eu comecei a ver o acesso e lá eu tive o primeiro insight. Eu falei, putz, mas aqui eu não posso ter o cabelo que eu gosto. Eu não posso me vestir do jeito que eu gosto. Será que esse lugar é para mim? Porque eu também comecei a avançar lá, né? Já saí da operação, fui auxiliar a supervisão, eu já dominava o sistema do banco, então eu ensinava os operadores, eu trazia as soluções para os clientes quando dava problema. Era uma área de cartão de crédito, né? Então falava com clientes do mundo inteiro, puta, deu problema. Aí eu fazia esse atendimento, o operador iniciava, não conseguia gerar solução, passava para o supervisor. O supervisor estava matando um leão por dia lá, né? 5, passava para o auxiliar dele, se eu não resolvesse, ia para ele. E eu comecei a trazer muitas soluções. Então, começaram a olhar para mim de um jeito diferente. Falaram, putz, mas esse cabelo não dá, tem como baixar. Eu já usava cabelo black. Você, né? Ouviu isso? Ouvi. E aí eu falei, putz, legal. Aí eu comecei a trançar o cabelo, que ficava mais baixo, eu conseguia passar batido, eles aturavam,
Mas eu falei, putz, não é isso. E aí, como eu já, aos 14 anos, eu tive o primeiro contato com maquininha, cortar cabelo, falei, putz, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. E nesse mesmo período, minha mãe passava pela transição capilar, que não tinha esse nome, né? Não tinha Esse nome. Mas aliás, ela teve corte muito químico. Desse nome está sendo trazido 2010 em discussão pra cá. por conta do seu trabalho. Sim. A transição talvez não, mas o movimento sim. Sim. Né? A transição 2010 começou. Sobre... E a gente gera um movimento a partir dessa discussão. E aí, minha mãe com corte químico, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. E aí foi o que me deu. Já tinha alguns amigos inseridos em em uma academia. E aí eu fui e fiz o primeiro contato, foi já participando de cosmetologia. Então não sabia cortar cabelo, mas comecei a entender sobre cosmetologia. E a teoria me pegou. Para quem não conhece, o que é cosmetologia? Cosmetologia é o estudo das químicas. Tá. Né, capilar. Então, desde de uma transformação química a uma ação do finalizador naquele cabelo. Então a gente vai estudar qual é a ação dos cosméticos na fibra capilar. Tá. E aí foi esse primeiro contato, muita teoria. Eu, inclusive, nadei durante muito tempo, mas eu entendi que era aquilo que eu queria fazer. E aí entro dentro da academia mesmo, de fato, começo os estudos. Era uma academia chamada Negritude Fashion Hair, né? Que o Netinho era parceiro, inclusive. A gente falou muito sobre o pagode, né? Sim, com certeza. Então o Neto estava muito envolvido. Neto é muito atuante. Que é a ideia dele, né? Inclusive, dele e do Sérgio Melo. Aí estudei, entrei no Negritude como estagiário e saí 7 anos depois como gerente. Maravilha. Aí começa a minha jornada na rua aí para escrever a história até chegar no Lois. Até chegar no Lois, com certeza. Agora, essa passagem tua, né, até a gente chegar no Lois, você ainda estava com uma jornada no meio artístico paralela. Depois que eu consegui me consolidar na profissão, que eu me julguei profissional, porque eu já tinha habilidades, né, já atendia os meus clientes, já tinha uma cartela de agenda, o meu coração ainda pulsava muito para música. Ainda. E aí, eu acho que em 2006 é quando eu volto, né? Eu saí em meados de 2001, 2002 e volto 2006, 2007 e fico trilhando na música, né? Entre vários grupos, várias passagens, vários grupos e conciliando as duas carreiras, né? E aí, você sabe, né? Se dedicando 50% para as duas, porque não dá para ser inteiro em várias coisas. Ainda mais que a tua vida era noturna, né, a parte da carreira Sim. artística e você tinha atuando dentro do salão. Enquanto eu era jovem, eu tirei de letra aguentou. E eu fiz isso muito bem até 2014, que é quando eu entro no Grupo Inocência, que foi o grupo que artisticamente me levou pro ápice assim, da profissão, né, da música, que me colocou em contato com vários artistas, que me trouxe relações artísticas, que me fez eu me julgar um profissional da música. Você achar bonito? Cara, eu comecei a me achar bonito um pouquinho antes. Acho que ali em 2008 é quando vem os dreads, inclusive, né? Quando eu assumo os dreads, 2008, 2009, e aí o dread me dá uma identidade, aí eu começo a ficar seguro com a minha imagem, de me sentir um cara bonito. No Inocência, lá em 2013 para 2014, a gente entra, faz a cena e eu acabo me afastando um pouco da música. Inclusive, nesse momento, eu estava com um projeto dentro do Santander, que é aqui pertinho, né, no JK. No JK. Dentro do Santander, para atender os profissionais e fazer uma revolução lá sobre os cabelos, né? Porque dentro do banco tem esse lugar, né, de que tem um padrão pré-estabelecido. Verdade. E o banco já tinha uma ação de diversidade e o objetivo de eu estar lá é fazer com que as mulheres passassem pela transição. Mas as mulheres negras não se sentiam representadas naquele salão. E aí eu comecei a me ver fazendo muito cabelo liso. Eu falei, putz, né? Aí eu comecei a entrar em conflito. Como a Inocência estava voando, 30 shows por mês, aí eu comecei a dar mais voz para aquele lugar. Em 2015 a música dá uma baixa, né? O pagode perde um pouquinho a sua expressão, e aí o grupo decide fazer a mesma quantidade de show que outrora fazia, mas para um cachê muito abaixo. Aí eu falei, eu vou ter que voltar para a profissão. E aí voltei, fazendo os meus cabelos, comecei a fazer um laboratório com os crespos e cacheados, de transformar as crespas em platinado, porque as cores também não eram um lugar para as crespas, porque elas faziam muitas químicas, para alterar a forma, para relaxar, para alisar. Então fazer as descolorações não era um lugar muito confortável. Como eu vi a transição como uma revolução, eu decidi implantar uns cabelos loiros. E aí se viraliza no Rio, em Salvador,
E aí, fazendo muitos shows, o corpo cansado, já mais velho, falei, putz, acho que Deus está me dando um sinal. E aí foi quando eu decidi migrar para viver só de cabelo e introduzir, de fato, o propósito e as coisas que eu acreditava naquele lugar. Porque nesse mesmo momento também eu já vinha me letrando racialmente, né? Sim. Então algumas coisas começaram a me incomodar, além de existir mesmo, né? Enquanto pessoa negra, pertencer e organizar meus sentimentos de um homem negro nessa sociedade. E aí eu comecei a entender, né, algumas violências que eu passava, alguns atravessamentos, entender sobre as questões, inclusive, de acesso da minha infância e de como isso se materializou nas características dos meus pais, de formação paternal e maternal. E aí eu comecei a organizar isso. Eu falei, putz, acho que eu, cuidando dos cabelos crespos e visando essa revolução que é a transição capilar, tem um caminho aí. Que eu iniciei essa onda em 2010, mas aí, né, até eu conseguir me firmar... Sem dúvida. Aí em 2017 nasce o Lois. O Lois nasce em 2017. Mas não foi um rompimento fácil. Você realmente se sentiu limitado onde você estava e você falou, olha, eu preciso do meu espaço para que eu possa alçar voos e atingir toda a minha plenitude, né? Em uma conversa com um amigo que eu comecei a atender no salão dele enquanto reformava o meu. Mas a gente deu muito certo. Sim. Sabe aquela conexão? Só que lá ele fazia muito loiro e progressivas e tal. E eu entrei com essa parte de fazer os crespos e cacheados. Só que para uma mulher crespa e cacheada, ela estar num salão que reforça, né, esse lugar dos alisamentos é conflitante. E eu percebendo isso, eu falei, putz, eu preciso voltar para o cenário, porque eu sempre fui especializado em crespo e cacheado. Sim. Minha formação já foi nesse segmento. Então eu estava fora da minha caixa. Eu falei, putz, eu preciso voltar. E aí, em um acaso, né, divino, porque não existe acaso, não existe. A gente precisou entregar o espaço que a gente estava em meia reforma. E eu falei, puta, já que é pra gente mudar, vamos melhorar algumas coisas? E eu propus algumas coisas. Inclusive, nós nos intitularmos especialistas em crespos e cacheados. E ele meio inseguro com isso e até em dúvida, né? Se eu mais tarde não voltaria pra música. Ah, sim, ele verdade, inseguro, imagino. ele falou, pô, não sei. Eu falei, então acho que é mais uma resposta. Eu vou seguir esse propósito. Em dezembro, dia 6 de dezembro de 2016, eu faço o meu último show com o Grupo Inocência. E praticamente me despeço do grupo. Em fevereiro, em janeiro eu escrevo todo o projeto do Lois, escolho o lugar, inicio as obras, final de janeiro. Fevereiro eu vou para o Rio fazer network e atender as influenciadoras digitais que já tinham captado meus trabalhos que haviam viralizado. Quando eu volto para o Lois, quando eu volto, né, do Rio, fiquei lá, fiquei 15 dias, depois voltei e fiquei mais 20. Volto para São Paulo, eu já era conhecido em São Paulo. E aí eu inauguro o salão numa quarta-feira, muito engraçado, porque na quarta-feira a gente inaugura, começa o trabalho, 11 horas da manhã a gente vai finalizar o primeiro cabelo, nenhuma das tomadas funciona. Como é que eu seco os cabelos? De estreia, né? Aí fecho a agenda quinta e sexta, a gente virou a noite trabalhando, eu e meu irmão, que é meu sócio, Fábio. No sábado a gente faz a reinauguração, né? Que a gente inaugurou quarto, eu peguei todos os clientes, coloquei no Uber e fui para um salão de uma amiga. Sim. No sábado, a gente inicia a agenda e finalizamos o dia com 32 atendimentos. Nossa, que história fantástica. Praticamente o primeiro dia de salão, 32 atendimentos. 32 atendimentos. História fantástica. Juninho, aproveitando que a gente está com o nosso patrocinador na tela, a Olus, eu pergunto, né? O quadro chama Estamos de Olus, de olhos no mercado. Quais são as características indispensáveis que um profissional do teu ramo precisa apresentar para que ele seja tão bem sucedido quanto você? Cara, verdade. Eu acho que durante muito tempo a cara do nosso país, quando o assunto é beleza ou estética, ela teve um padrão imposto politicamente e socialmente. E será que essa imposição traduziu a verdade do que era o nosso país? Eu até brinco muito sobre uma música do Cazuza, né? Brasil, sim, mostra a sua cara. E aí, durante muitos anos eu vi um Brasil diverso, uma pluralidade de estilo, de cor, de tons, de cabelos, e todo mundo muito igual. Né? Qual é a verdade desse país?
E eu, enquanto profissional, que verdade eu quero polarizar? Eu posso ser um profissional muito bem-sucedido, mesmo cuidando de cabelos crespos, fazendo só os alisamentos. Mas eu tenho que defender essa verdade. Nós temos um hype hoje também, que é a soltura dos cachos. Eu posso ser um profissional muito bem-sucedido fazendo isso. E eu posso ser um profissional muito bem-sucedido cuidando dos cabelos naturais. Mas qual é a minha verdade? Essa minha verdade, ela se conecta com a verdade de quem? Existe verdade nesse país? Existem pessoas que querem ser inteiro e não pela metade? Quem eu sou? O que eu contribuo com isso? Eu acho que a formação do nosso país nas questões estéticas também foram muito meias verdades, se não totais mentiras. Então acho que uma das coisas para a gente conseguir traduzir a beleza que nós somos enquanto nação é descobrir a nossa verdade. A nossa própria verdade. Exatamente. Fantástico. Eleve a experiência do seu cliente com a tecnologia Omnichannel da Olus. Vamos voltar, Juninho. Agora a gente vai falar um pouquinho da missão dentro do LOS, né? O conceito do LOS, ele surgiu para trazer à tona algumas verdades inconvenientes, alguns diriam. Como é o dia a dia no LOS? Quem passa por aquela porta, muitas vezes, né, tá naquele momento de se desafiar, de tentar passar por uma transição capilar ou então aceitar a sua identidade. Isso me lembra muito a música do Jorge Aragão. O que o LOS hoje ele ressignificou para essas pessoas? Eu costumo dizer que todo mundo nasce para pertencer, né? E para essa nação, até por conta das inverdades, né, que fizeram tatuar nos nossos corações, até a fazer com que a gente acreditasse, né, que com as nossas características não éramos bonitos. Eu acho que o LOS hoje ele é um lugar, sabe? Eu nem chamo de salão, um lugar para se sentir pertencente. O que, né, nos tempos de revolução nós diríamos como quilombo, né? Fuja daí, a rota é essa. Entre nesse lugar que você vai ser acolhido para que você ressignifique a sua identidade. Então acho que o LOS hoje ele é um lugar mesmo para se sentir pertencente. Acho que uma das ferramentas do LOS hoje é o acolhimento, e o acolhimento no sentido humano mesmo, da gente ter sensibilidades para entender a necessidade do outro e respeitar o seu tempo. Né? Porque, nós somos um país miscigenado e 80% dessa população tem no mínimo uma curvatura, no mínimo ondulado. 56% da população é negra. Então nós somos expressivos demais, né? Ter um lugar para a gente pertencer é genuíno demais. Eu acho que o LOS, óbvio que ele é uma materialização do meu coração, dos meus desejos, da minha identidade, mas se formou num lugar para se pertencer, sabe? Acho que hoje eu não me lembro quando foi que eu chamei o LOS de salão pela última vez. Quais são os tipos de cabelo crespo e cacheados? A gente tem uma miscigenação absurda no nosso país, né? E são várias características, né? Se a gente for pensar os dois tipos de cabelos em formação da humanidade, é o cabelo liso e o cabelo crespo, né? As miscigenações... 8 ou 80. Liso e crespo. E aí tem um dado que explica isso cientificamente, né? Que para os lugares mais frios o cabelo liso ele foi uma adaptação climática para tampar as paredes do rosto. Descer. Né? E o cabelo crespo, ele crescer para cima, formando em caracóis ou Zs, para proteger do sol escaldante do berço da humanidade, que era a África. Sim. Então... Se você parar para pensar, você consegue olhar isso na própria natureza, né? As árvores
de regiões de clima frio, onde neva muito, são coníferas, né? Elas para você descer ali e proteger o tronco, e as árvores de países tropicais, elas são mais abertas, né? Tem a copa mais aberta. Sim. Refletindo um pouco, fica tão transparente, né? Exato, né? E a miscigenação disso vai fazer vários tipos de curvaturas e texturas também, né? Porque vão se misturar. Então a gente tem algumas categorias que facilitam a identificação dos tipos de crespos e cacheados. Sim. E lisos e ondulados, né? Então tem o tipo 1, que é o liso, o tipo 2, nas suas classes, que é os tipos de cabelos ondulados, os tipo 3, que é os tipos de cabelos cacheados, a sua variação até o crespo, e o tipo 4, que é o crespo a crespíssimo. 1, 2, 3 e 4. 4, isso. Crespo a crespíssimo. Isso. Que são... Com as suas variações, entendendo que a miscigenação tem esse lugar, né? E como é que surgiu? Porque existe uma ditadura ainda do alisamento, do relaxamento, né? Você atribui isso a uma necessidade de se querer encaixar num padrão, num determinado padrão para ser aceito, de aceitação? Sim. Quando a gente fala do indivíduo, sim. Né? Porque a gente tem relatos de mulheres que não conseguiam o relacionamento afetivo, né? Não conseguiam emprego, né? Batia na porta do emprego com seu cabelo com muito volume, é difícil de prender, né? Não é um coque, não é um rabo de cavalo que se faz com o cabelo crespo, né? É um afro puff que hoje está muito mais leve para que elas usem. Mas não conseguia isso, né? A gente falando de formação, 80 a 2000. Então as químicas, elas vieram também para facilitar a existência dessa nação. Mas é óbvio que quando a gente vai falar de indústria, de social político, a gente precisa entender que há um movimento estruturando o que se quer ver, né? Então acredito que, por exemplo, nos anos 80, 80 a 90, o permanente afro era uma tendência. Sim. E se viu mulheres de cabelo liso apermanentando. Isso foi muito comum nesse período. Sim. Por que será que quando explode um movimento que traz curvatura ou que valoriza a curvatura de quem tem menos curvatura, se vem uma onda de um cabelo liso? Será que é só um acaso? Então eu me pergunto, né? Existe uma inteligência industrial, social e política que cria ações do que quer se ter como tendência ao mercado. Um direcionamento. E eu acho que isso foi muito estratégico naquele momento, porque naquele momento, né, no final dos anos 90, nasce a progressiva. Né? E óbvio que sem muito recurso, sem muita qualidade. E ela foi se aprimorando com o tempo, né? Que durou até os anos 2000. Tanto que havia muitas pessoas que se intoxicavam, né, com as químicas. Porque tinha... Formol. Acho que eram pouquíssimas propriedades. Acho que 3 propriedades, né? E as ferramentas mais sólidas era a queratina, porque a queratina é a molécula maior quando se fala de um ativo. É o mais próximo do que o corpo humano produz. E aí o formol, ele sela essa molécula. Então é como se eu depositasse vários fragmentos e usasse algo para juntá-los e selar. E aí ele impermeabilizava os cabelos. Só que o formol tinha ações negativas, né? E uma delas é a intoxicação. Porque ele é um dos acidificantes, dos estabilizadores mais violentos que tem. E aí, para se ter o alisamento perfeito, quanto mais eu usasse, mais eu teria o alisamento. E aí os profissionais começaram a utilizar isso. Vi muita gente... a gente teve óbito no país. Muitos relatos. A gente teve pessoas que desencadearam traumas no corpo que nunca mais voltaram. Pessoas que perderam olfato. Foi muito violento. E profissionais e não profissionais aplicando essa técnica, né? Porque aí você não precisava estudar, né? Você não precisava estudar sobre química. É algo que... E a progressiva tem esse aditivo que ele não penetra, né? Ele não muda a formação química do fio. Ele impermeabiliza a parte externa. Fora. Então você não precisa ter muito estudo para fazer. Você pegou a prática, vai embora. Sim. Né? Você consegue ter grandes efeitos. E aí a gente começou a ter um monte de problema no país, até a Anvisa bloquear, né? Aí veio outras ferramentas, né? A carbocisteína, os acidificantes, que não eram tão... não faria tão mal à patologia física do ser humano,
mas que para os cabelos também eram muito danosos, né? Porque se eu impermeabilizo, qual é a possibilidade de eu nutrir esse fio de fora para dentro? Nenhuma, praticamente zero. Então a gente tinha capas muito belas, mas o interno dessas fibras muito sensíveis. E aí quando vem a transição capilar, eu costumo chamar a transição de revolução, justamente por esse ponto, né? Porque ela vai mostrar a diversidade que cada um tem na sua essência, né? Imagina que você, além de resgatar a sua ancestralidade, você vai dar voz ao que o seu corpo promove. Eu acho isso até poético, é muito lindo, porque é seu, né? Está vindo de dentro. E quando a gente fala do estereótipo, né? Quando a gente fala da beleza, quando a gente fala da estética, é muito comum a gente falar olhando para fora. E quando a gente vai falar da transição, o primeiro ponto dela é o interno. Quantas pessoas têm a capacidade no diário de olhar para dentro de si, resgatar a beleza que tem e ir em sua maior segurança para as lutas, sabe? A gente não faz essa conta no diário. A transição, eu acho que ela é esse lugar. Ela precisa fazer com que você acesse o seu intro, desconstrua o padrão de beleza que socialmente foi imposto, e político, é importante que a gente ressalta, o poder político sobre esse feito, desconstrua. E desconstruir, se a gente for falar de desconstruir um prédio, você implode ali, né, sem sujeira nenhuma, você demole, tá tudo certo. Agora, desconstruir uma estrutura física, psicológica, emocional, que te trouxe segurança durante muito tempo, é muito duro. Então, muitas mulheres não conseguem passar pela transição, porque para ela é voltar alguns traumas. E aí, racismo estético? O racismo estético e várias... que hoje tem um bullying, né? Mas imagina que na infância, né, ela era o cabelo duro, ela era a nega maluca, né? Sarará, o menino era sempre o Cirilo, sabe? Então ela tem que voltar inconscientemente para aquele lugar, porque ela não sabe o cabelo que tem por vir, porque ela desconhece emotivamente o cabelo que ela tem. Ela só reconhece a dor que ela tem. Ela só reconhece o trauma. Então, ela desconstruir mesmo o interno para materializar a beleza que ela quer ver aqui fora. Você comenta muito sobre são os buracos na alma, né, que essa pessoa ela vai adquirindo ao longo do tempo dessa jornada. São esses os buracos na alma? São esses buracos. Eu costumo chamar até de poço, né? Poço. E é isso, ela precisa acessar esse lugar. E aí quando a gente vai falar da beleza externa, ela precisa primeiro ser acessada aqui dentro, né? Até costumo dizer para as minhas clientes nas avaliações, você já viu um edifício sendo construído? Eles decidem quantos andares eles querem, e aí o primeiro passo é fazer a escavação. É produzir o alicerce. Quanto mais fundo eles fizerem, eles perfurarem para solidificar o alicerce, mais edifícios eles podem construir. Eu acho que a transição é isso, sabe? Júnior, como uma pessoa pode cair na transição de novo? Ela não for na profundidade. E essa profundidade não é, né, um símbolo, é interno. Ela precisa acessar os seus próprios traumas e resgatar, porque uma coisa que é diferente hoje são os recursos, né? Hoje ela ter profissionais que falam diretamente com ela, que entende as dores dela, que tem recursos e soluções para cuidar do tipo do cabelo dela. E até a memória, se ela tem memória afetiva do cabelo dela, vai ser diferente. Porque pautado nos recursos que a gente tem hoje, né? Com a tecnologia, inclusive presente nos cosméticos, nas indústrias. A indústria acompanhou, então, o movimento. A indústria acompanhou o movimento. Sim. Hoje a gente tem muita ferramenta, inclusive em matérias-primas, que colaboram em fórmulas quantitativas para o cuidado do cabelo crespo, que é um cabelo mais sensível, né? Que morfologicamente nasce com ausências simples, hídrica, lipídica, proteica, proteção, né? Proteína. Então o cabelo crespo, o nosso cabelo, ele nasce com ausência disso. E o cabelo liso nasce com isso dobrado. Então faz com que o cabelo crespo seja mais sensível. Para ele sobreviver nesse ambiente, ele precisa de ativos de fora para dentro. À medida que ele vai crescendo, ele vai recebendo os nutrientes e ele consegue ter desenvolvimento. Sem esses nutrientes, possivelmente ele não terá um desenvolvimento tão plausível. Então as indústrias acompanharam com essas tecnologias
e hoje ela tem uma possibilidade existencial de ver um cabelo muito diferente que outrora ela via e que trouxe todos esses gatilhos de inferiorização para ela. Agora, em razão das desigualdades sociais, culturais, econômicas do nosso país, a gente sabe que a população crespa ou cacheada é uma população com um menor poder aquisitivo de renda. E existe uma complexidade muito alta na manutenção dos nossos tipos de cabelo ao natural, né? Você ao longo, né, do teu trabalho, você acredita que isso possa também estar fomentando que a pessoa ela não tenha tanta facilidade de fazer a transição capilar? É mais barato você manter o seu cabelo com alisamento, produtos que já estão há mais tempo no mercado, mas são mais em conta, vamos chamar assim, do que fazer essa manutenção toda, né? A hidratação, a recomposição. A autoestima para a mulher, né, negra, para os homens negros, ela tem um viés muito singelo, né? Então, cuidar da sua autoestima é um preço que eles travam e pagam caro, assim, por isso, né? O que eu acredito com a transição e com os recursos que a gente tem hoje, porque, por exemplo, e eu acho que eu faço externo até esse convite a você, quando você estiver numa perfumaria, olha para ver se você vê produtos de cachos, né, no mercado. Hoje a gente tem muito acesso, né, porque a gente tem em classes, né, e diversos valores, muitos produtos nas prateleiras, né? Eu acredito também que a nossa sociedade ela sempre consumiu muito cosmético. O fato é que a gente não tinha nada designado pra gente. Quando você vai falar de uma maquiagem, não se tinha que dar 3 jeitos. Quando você vai falar de um produto, você tinha que misturar, bater muita coisa. Era muito comum para as famílias negras e periféricas dos anos 80 e 90 formular o seu próprio produto. Bater um abacate com um óleo de alguma coisa, extrair de uma babosa. Por quê? Porque no mercado convencional não se tinha recurso. A ausência do cuidado, ela não vem pela falta de recurso financeiro. A ausência do cuidado, ela veio pela falta de acesso. E o acesso que muda a vida das pessoas. Eu só tô aqui porque em algum momento eu acessei algo que eu falei, cara, assim, eu posso. É o acesso que muda a vida das pessoas. Inclusive, esse acesso traz vários porquês. E eu acredito, quem acha não sabe nada, que hoje a gente tem acesso. Acesso porque a gente tem uma revolução nas mãos e está sobre a mão de toda a nossa sociedade, indiferente do nível de qualidade. Sim. E hoje a gente tem os recursos muito próximos da gente. Fora isso, uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, hoje a gente também tem referência, né? Tem um homem preto, né, retinto, conversando, gerando esperança no coração de alguém. Se ela liga uma televisão, ela tem uma Maju Coutinho com seu cabelo crespo lá, né? Isso dá acesso e gera esperança. Acho que o que faltou e fomentou para a gente a ausência do cuidado das nossas naturalidades no passado foi a ausência de acesso e de esperança. Que é o que a gente comenta muito também, que isso remete inclusive à indústria de brinquedos, né? A referência ali de bonecas era muito escassa. E justamente nessa época que a gente está falando, 70, 80, você não tinha bonecas que refletissem a realidade da sociedade brasileira. Eram Barbies, loiras, de cabelo liso. Então isso, com o tempo, vem transformando e a gente vem começando a engatinhar naquilo que pode ser chamado de novas referências para essa população. Eu acredito até que a gente avançou muito, cara, nessa pauta, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos. Sim. E ela tem muitas bonecas. Eu acredito que olhando aqui, né, tentando visualizar a bagunça dela, ela deve ter umas 70 bonecas. 90% são bonecas pretas. Isso gera esperança. Quando ela faz o desenho de uma boneca preta. Eu acho que gerar esperança e representatividade muda a nossa nação, né? E durante muito tempo, e por exemplo, se a gente for falar das mulheres de 30, 40, 50 anos, não foram o acesso que elas tiveram no passado. Então tudo isso muda, né? Até para que ela exista. Sim. Numa sociedade, ela acredita que ela está muito inferior. E isso vai trazer várias catástrofes, né, sociais. Por exemplo, ela não acredita que ela pode ser uma empresária.
empreendedorismo nas comunidades, ele está desde quando o Brasil é mundo, né? Sim, Brasil é Brasil. Sem dúvida. Né? O empreendedorismo, as mulheres já faziam isso, né? Já tinha na alimentação, no cuidado. Né? Só que aí os empregos de subalternidade acaba ganhando essas mulheres porque não tinha, né, esperança de ser outra coisa. Mas a gente avançou muito. Você comentou da tua filha de 6 anos e a gente falou um pouquinho antes sobre bullying também. Quando entra uma menina hoje no Lois, essa menina, ela já tem ali uma referência ou você ainda tem, em alguns momentos, um trabalho de convencimento, de demonstrar que aquilo que é natural é bonito? Ainda tenho esse trabalho de convencimento. Se a gente for falar de 100%, né, dos nossos consumidores infantis, 40% a 50% ainda precisa de uma educação capilar para começar a se enxergar bonito e reconhecer aquele cabelo como bonito, né? Então acho que a gente ainda está num processo mesmo, né? Sim. Mas está funcionando. E durante muito tempo a gente vive falando que o futuro é as crianças, né? Exato. Eu fui criança um dia e ouvi falar isso. O que eu produzi enquanto adulto? Essa é a pergunta. Então acho que quem carece de educação são os pais. É a nossa geração. Quem precisa de letramento racial, quem precisa ser antirracista, quem precisa de educação capilar, quem precisa acompanhar a revolução industrial e cosmética, quem precisa olhar para o cenário que a gente vive agora, somos nós. É a nossa geração, né? São os 30, 40, 50 que sofreram a violência no passado. Porque a gente está tão traumatizado que a gente não consegue trazer uma educação para os nossos filhos, para que ele aceite as suas características e para que ele também se comporte, para que ele exista, pertença, né? Os casamentos interraciais também acabam trazendo essa dificuldade, né? As mães brancas, os pais brancos que não conseguem ter lugar de fala, não tem experiência, não tem vivência, né? E às vezes tem dificuldade com arrumar os cabelos. Então, para essas famílias, às vezes a gente acaba tendo que ter muito mais contato, né? E aí eu sempre convido, eu falo com as pequenas, e vou ter um momento com os pais. Sim. Porque são os pais que carecem de educação, né? E aí sim, a gente tendo adultos educados, a gente tem uma nova nação e talvez a gente possa chamar essa nação de o futuro. Aí sim o futuro passa a ser as crianças. E eu estendo isso até, eu costumo dizer que nunca foi só cabelo, né? E essa fala me convida a revelar que nunca foi só cabelo. Porque essa educação vai muito além das questões capilares, né? Para a gente construir um Brasil que a gente realmente queira viver, ser leve, plural, como a sua diversidade, a gente vai precisar se reeducar, né? E de várias formas, né? Nós, enquanto homens, nos educarmos do machismo estrutural, né? Homens brancos, do racismo estrutural, né? E entender, né, que não basta só não ser racista, você tem que ser antirracista, porque você muda a sua comunidade do âmbito de amor, né? Sim. Porque às vezes a gente quer atingir uma nação, né? Eu tô aqui, então no meu trabalho eu vou falar sobre isso. Cara, você tem que falar às vezes com a sua esposa, com a sua filha, né? Eu tenho que falar com a minha esposa, com a minha filha, né? Com os meus amigos de infância. Sim. Sabe? É a gente precisa do nosso âmbito de amor fazer essas mudanças para que a gente eduque essas crianças que um dia a gente chamará de futuro. Sem dúvida. E conversando com você, a gente sente, né, que você é uma pessoa muito coração. Você coloca muito amor nas tuas palavras e nas tuas ações. E nos bastidores, eu estava conversando com o Juninho, porque tem uma postagem, né, no Instagram dele. Depois convido vocês a irem lá procurar a postagem de uma cliente. Eu vou falar o nome dela porque ela mesmo comenta ali, né, ela coloca nos comentários, a Rosemary. A Rose, ela tá passando por um tratamento, né, de câncer. Lógico, né? E ela vai, então, procura Juninho para fazer o momento de raspar os seus cabelos. E aí eu vou deixar Juninho contar como é que foi esse momento, né? Esse momento foi mágico, acho que eu sou outro depois desse momento, né? A Rose, ela é minha cliente há mais ou menos uns 2 anos e meio. E aí a Rose comenta comigo umas 3 semanas antes que faria o exame, né? Que dependendo do resultado ela teria que passar por um procedimento que cairia seus cabelos, e ela não queria ver os seus cabelos cair.
Ela não queria passar por esse momento de estar lavando-os e vendo eles caindo, né? Aí ela falou que se fosse realmente necessário passar pelo processo, ela rasparia. E aí me chega a Rose num belo dia lá, nem vi que ela estava agendada com outro profissional, não queria fazer comigo, por conta da relação que a gente havia construído. E eu falei, não, essa missão é minha, eu vou fazer. E aí já tinha brincado, tá, não, vou raspar o meu também. Só que, putz, o dread me trazia muita segurança, sabe? Eu tinha uma identidade, né? Eu tinha acabado de fazer fotos novas, né? Para os trabalhos que eu faço. Muitas revistas, para educação, para as palestras. Então eu faço várias artes, né? E naquele mesmo ano e anos anteriores eu fiz um monte de matérias com uma identidade visual. E eu não queria, né? Perder tudo que tinha construído. Mas enfim, fomos para o processo e acredito que nem fui eu mesmo, sabe? Acho que a gente sempre é motivado a algo muito divino em algum momento da vida. E eu acredito que a minha missão e propósito me coloca nesse lugar. Mas naquele momento eu claramente ouvi uma voz e eu dei sentido a essa voz, sabe? Enquanto eu raspava. Eu cortei, né? Fiz o corte Primeiro ali na tesoura cortou. E eu vi gravando esse momento, né? Aí brinquei, dei um sorriso e tal. Depois eu apaguei, cara. Todas as lembranças que eu tenho é vendo o vídeo, assim. Eu não tenho lembranças mais do momento ali, do salão mesmo. Se você perguntar, mas o que você sentiu? Cara, eu viajei, assim. Eu tava em outra órbita. Eu me lembro do momento que eu pego a máquina e tudo que eu sei depois foi assistindo o vídeo. E eu nem assisti, eu demorei para assistir o vídeo, né? Eu assisti o vídeo porque meus pais me ligaram no dia e falou, putz, vem pra cá amanhã almoçar com a gente. No dia seguinte era feriado. O vídeo já tinha sido postado pela minha equipe, né? Eu não participei de nada do vídeo, de como postar, que música colocar, que legenda. Eu tava trabalhando e aí, careca, eu só fiquei preocupado de falar, putz, as pessoas vão ver a minha preocupação. E vão perguntar se eu tô doente, né? O que aconteceu. Se tem o vídeo, ele falou, gravei tudo, né? Meu filho, da minha equipe. Gravei tudo. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, gravei tudo. Aí eu falei, tudo, todos os momentos, até que eu raspo, ele gravei tudo. Eu falei, então posta, para as pessoas não ficarem perguntando o que aconteceu, já posta. Aí pra eu ter que ficar explicando, eu tava muito mal, assim. Eu fiquei emocionado num ponto que eu não conseguia pensar em muita coisa, sabe? Aí eu falei, só posta porque eu não quero ter que ficar justificando o que aconteceu, para todo mundo ter que explicar. E aí ele posta o vídeo, que inclusive ficou lindo, né? Pôs uma música que eu gosto muito, do Emicida e tal. Eu só fui assistir o vídeo no dia seguinte, almoçando com os meus pais. Mas eu comecei a receber muita mensagem. E eu não conseguia parar para ver o vídeo, porque eu comecei a receber muita mensagem, muita ligação. Mas enfim, aquele vídeo tem um ato divino, veio do alto, né? Muita gente pensou até que a Rose era minha mãe ou minha tia, alguém da minha família. Não, a Rose era só uma cliente. E eu acho que aquele vídeo também vem mais para me convidar, porque quando a gente fez, depois de um tempo, né, eu comecei a refletir, a sensação que eu tinha feito algo muito especial para a Rose. E eu espero em Deus mesmo que a Rose tenha recebido a porção dela, sabe? Mas acho que Deus estava me convidando ali, sabe, a me ressignificar, o que eu acreditava sobre mim, né? Que eu tinha muito mais potencial que vinha de dentro do que de fora. E sair também da segurança que o cabelo me trouxe, né? Que eu comecei a usar o dread com 19 anos. Assim que eu saí do banco, eu começo a usar meus dreads, né? 19 para 20 anos. Então eu já estava quase 20 anos de dread. Com dread, né? Então, sair daquela caixa, né? Acho que era uma chave também de um ciclo novo que Deus estava escrevendo para minha história. E ele convida a Rose a sentar na minha cadeira e materializar esse novo ciclo, sabe? E abrir as portas para esse novo ciclo. Foi muito lindo, assim. É muito lindo muito bonito. De lembrar. Eu não lembro muito do dia, assim, mas o ato, ele ressignificou minha vida. Sim. A gente vai tentar conseguir as imagens com você, sua equipe, depois coloca enquanto está conversando. Então as pessoas, teoricamente, já assistiram, mas para quem está ouvindo, o que aconteceu nesse vídeo é o seguinte: o Juninho está iniciando o processo, né, de raspar os cabelos da Rose, da cliente dele, que está fazendo o tratamento contra o câncer, e aí naturalmente os cabelos, né, vão começar a cair.
E o Juninho quase que em transe no movimento, isso fica muito claro no vídeo, né? Ele começa a raspar os próprios cabelos, né? Onde ele usava dread desde os 19 anos de idade, né? Quase 20. Tem um amigo que me ligou no dia seguinte. Ele mandou uma mensagem, mas eu não vi, não respondi. Recebi um turbilhão de mensagens. Ele fala, Ju, você já viu o vídeo? Eu falei, cara, vi agora, né? Vim com os meus pais. Ele falou, cara, você sabe que não era você ali, né? Você tem sinais claros de que que não era a manifestação do Juninho do diário, né? Era você foi tomado e ele falou pelo Santo Espírito, né? Ele é candomblessista, mas ele falou pelo Santo Espírito até para brincar comigo por conta da minha religião. Você foi tomado pelo Santo Espírito de Deus e até o jeito que você se movimenta não é você, cara. É diferente. Você é muito mais leve, né? Você tem um andar mais bailado, você tá todo duro, travado, você faz alguns movimentos e do nada você raspa, você olha. Eu falo, cara, eu vou assistir isso depois. Aí assistindo com a ótica dele, faz um pouco de sentido, mas como eu tava em transe mesmo, né? Eu não sei justificar, né? Sei que eu tava tomado por algo muito maior que ó. O amor está presente ali naquele vídeo, né? Independente de crença de cada um, mas é inegável, o amor está presente ali naquele ato, naquele momento, entre vocês dois. Né? Foi lindo. Juninho, e vamos conversar um pouquinho sobre projetos, né? Juninho tem o salão, Juninho é palestrante, Juninho é um mentor ali naquele momento, mas você também está tentando se enveredar por videoaulas, você está produzindo cursos, é isso? A educação, desde 2019, ela é muito presente na minha vida, né? E aí eu viajei o Brasil educando por diversas instituições e levando esse conceito, né, do cuidado. Em 2022, 2020 para 2022, eu escrevo, né, o projeto Nunca Foi Só Cabelo, que acaba também virando tema de palestras. E aí, pós a pandemia, né, com aquele turbilhão do online, né, eu gravo todo o meu conteúdo, tá pronto. E aí eu tenho esse curso online também. Tenho feito algumas mentorias online para todos esses alunos que passaram pela minha jornada e novos alunos, né, que já são formados, mas querem pegar um pouquinho da visão, do propósito que eu prego a minha profissão. E aí eu faço também isso ao vivo, mais online. E tem os projetos de educação mundo, né? Agora próximo mês, a gente tem uma passagem na Europa, né? Para educação e algumas palestras com o objetivo de formar cabeleireiros que entendam sobre as questões raciais, né? E aí nesse projeto a gente vai o impacto do racismo estrutural na negação e inferiorização do cabelo crespo no Brasil e mundo, e também levando soluções e estratégias de cuidado para o cabelo crespo. Lá aí eu vou ensinar cortes, finalização, atendo também alguns clientes que eu já tenho fora, né? Clientes brasileiros que me conhecem, clientes que eu acabei conquistando com a expansão, né? Com a expansão. Fora, e aí a gente vai ter uma passagem por Lisboa, Porto, Espanha, a princípio, num período aí de 15, 20 dias. Volto para o Brasil, volto a fazer os meus cursos presenciais, desde 2023, meu último acho que foi março de 2023, parei por uma questão de saúde, né? Volto agora e sigamos aí trabalhando. Eu acredito muito na educação, né? Acredito muito que essa educação capilar com propósito, com missão, com visão de Brasil e de mundo tem de muito a edificar e até traduzir, né, por que a necessidade e por que a transição é uma revolução. Então é pautado na educação também que eu vou construir com o objetivo de deixar um legado no coração do nosso país, propriamente ditas. Com certeza. UFA são atividades complexas, mas que, quando executadas pelas mãos certas e com as ferramentas certas, se tornam mais fáceis. É assim com as ferramentas da 2CX. E para demonstrar isso na prática, nós temos o quadro Desafio 2CX. E aí eu vou desafiar Juninho aqui agora. Isso. Juninho, eu tenho 6 fichas na minha mão. Deixa eu me organizar aqui, que tá zoado.
Nessas fichas eu tenho travas-línguas. Você vai sortear uma delas e vai dizer o trava-língua certinho, sem errar, hein, Juninho? Valendo a caneca de ouro. Eu pego e já leio? Pode ler, só conta pra gente. Deixa eu ver qual que é que você tirou. Nossa. Esse é bom. Vai, Juninho. Fale 3 vezes. Brague, branco, bagre. Brague, branco, bagre. Brague, branco, bagre. É difícil, né? É difícil, não pode te deixar sozinho, não. É difícil, sim, ó. Bague branco, bagre. É difícil, né? Não é fácil, não. Ofereça a seus clientes experiências surpreendentes e complementares em todos os canais de contato com as soluções da 2CX. Unimos tecnologia de ponta, Customer Experience e humanização. Resultado da fusão entre Calflex e VoxAge, somos a 2CX. Criamos soluções que ofereçam o que o cliente espera. Excelência nas interações. Somos obcecados por gerar resultados positivos através do atendimento e relacionamento, aproximando empresas e clientes, otimizando processos, diminuindo custos, sem esquecer da personalização e adaptação que cada projeto, cliente, empresa e operações robustas merecem ter. 2CX, aperfeiçoando o atendimento ao cliente com tecnologia e humanização. Juninho, a gente vai para o encerramento, maravilhoso ter você aqui, mas eu não poderia finalizar o programa sem perguntar qual é a grande missão do Juninho. Eu acredito que é deixar um legado no coração desse país, sabe? Com a leveza existencial de sermos quem somos, de sermos leves, de usarmos a nossa pluralidade, a nossa diversidade a nosso favor. E através das questões capilares, a gente mostrar a identidade desse país, sabe? Eu sou um brasileiro brazuca mesmo, sabe? Nunca tive intenção de sair daqui. Então eu acho que essa é a missão que eu tenho, sabe? Olhar para esse país daqui a 20 anos e ver uma nação muito mais leve acerca das suas características, da sua identidade, da sua diversidade. Eu sei que a miscigenação tem feitos catastróficos, né? Como culturas do estupro, embranquecimento em massa, mas ela compõe o que é o nosso país. Né? Como a gente pode, depois de 133 anos de república, ainda não sermos potente na diversidade que somos? E esse é o meu maior incômodo. Então todas as lutas, tudo que eu tenho travado na minha jornada é para escrever uma sociedade livre, leve e solta. Fantástico, Juninho. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Conversei com o Juninho, empresário do ramo da beleza, palestrante, educador capilar, mas acima de tudo, esse ser humano fantástico. Juninho, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, nessa noite. As portas estão sempre abertas para você. Volte mais vezes, por favor. Eu desejo cada vez mais sucesso na tua jornada. Gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado. E você já sabe, se não sabe, eu vou repetir. Quer saber mais? Se inscreve, deixa seu like aqui no canal e segue a gente nas redes sociais para estar sempre conectado com as novidades e interações com os nossos convidados ao longo da semana. Deixe suas perguntas nos comentários, direct, e-mail, sinal de fumaça, não importa. Interaja com a gente que a nossa produção vai fazer chegar até os nossos convidados e nós vamos te retornar. Muito obrigado por ter você aqui mais esta noite e até a semana que vem. Este é o Pod Talks. Nos vemos por aqui.